Olá, pessoal. Olha aí. Bom, tudo pronto aqui nesse Boeing, tranquilo aí. Estamos, olha, aqui com o nosso convidado aqui, já tomando assento aqui, primeira classe, porque o assunto, realmente, os assuntos vinculados aqui são de primeira classe. Então, nesse Boeing aqui, que a gente já está tateando aí, comandante, tudo bem? Fabiano aí no piloto e o copiloto aí, o Sr. Luiz. Tranquilo. Então, vamos lá. Bom, olha, nesse podcast, nosso convidado é o Dr. Fábio Franco de Camargo. Ele é juiz de direito e ele também, olha, arquiteto. Fazendo da arquitetura também, assim, vamos dizer assim, um paralelo com aí a sua atividade de juiz de direito. Quero cumprimentar. Ô, Fábio, uma satisfação. Satisfação, doutor João. Vamos conversar bastante hoje, de preferência sobre arquitetura, e vamos embarcar aí nesse voo de primeira classe com um papo de boa qualidade. É isso aí. Então, aqui, boy, tudo bem? Vamos decolar? Vamos decolar, então, aqui. O doutor Fábio, que ele gosta muito dessa parte de arquitetura. Então, a gente vai conversar nessa questão toda aí. Ô, Fábio, olha bem, nos estudos aí dentro da arquitetura e engenharia, hein? A gente poderia falar assim, olha, o engenheiro civil e o arquiteto. Então, nós poderíamos falar assim, como é que a gente poderia diferenciar aí o engenheiro civil aí e o arquiteto? Como é que a gente poderia colocar isso? Bom, os dois profissionais são muito relevantes, né, para o ramo da construção. E eu diria que eles são profissionais complementares. Complementares. Olha aí. Mas cada um tem uma área de atuação muito específica, né? Embora muitos pontos comuns, eles têm atuações muito específicas. Grosso modo, nós poderíamos dizer o seguinte, que o arquiteto, ele projeta os espaços, né? Ele organiza os espaços, ele pensa na harmonia dos espaços, na estética, na funcionalidade. E o engenheiro, ele cuida mais da parte estrutural, né? Ele também pode cuidar de projetos, mas o forte dele, que o arquiteto não tem, é a parte estrutural. Ele faz o cálculo estrutural de vigas, pilares, toda a parte hidráulica, né, com profundidade, elétrica. Então, um depende do outro para fazer construções, né, grandes projetos. São profissões extremamente conectadas. Agora, eu colocaria assim, por exemplo, dentro da arquitetura, faz parte também assim, o urbanismo, considerando assim, aspectos históricos, culturais, estéticos, que envolve assim, a pessoa e o meio ambiente. É isso aí da arquitetura? Sim. O arquiteto, né, a graduação é de arquitetura e urbanismo. Sim. E dentro da grade da arquitetura existe toda a parte de estudo da história das cidades, da parte das bacias hidrográficas, da cultura, da relação do povo com o local, de todos os traços e características daquelas obras, né, de cada região. Por outro lado, a parte da engenharia já estuda geotecnia, estuda também a questão de transporte, estuda essas questões assim também relacionadas ao urbanismo, mas em questões mais relacionadas a aspectos físicos e estruturais, né? Um ramo do conhecimento muito técnico. E a arquitetura, né, na parte de urbanismo, já estuda o crescimento da cidade, como organizar a cidade, né, como dividir as zonas, as áreas, como pensar o crescimento da cidade, o planejamento da cidade, a questão de vegetação, a circulação, né, os acessos. Sim. Então, também são áreas complementares, mas
mais distintas, né? Nós podemos entender que a arquitetura envolve quase que 2 graduações, né? A parte de projeto de edificações em si e a parte de projeto de cidades, né? Arquitetura e urbanismo. Agora, falando assim, na graduação, por exemplo, um engenheiro civil, ele e o arquiteto, quer dizer, na graduação, as matérias são assim, as mesmas? Tem um complemento após a graduação ou não? Na própria graduação, você pode já tomar um rumo da arquitetura, outro da engenharia. Olha, tem muita gente que faz arquitetura e depois faz engenharia ou o contrário. É mesmo? É bastante comum uma pessoa sentir necessidade de ter conhecimento nos 2 ramos. Mas eu diria o seguinte, a engenharia vai ter um aprofundamento matemático e físico tremendos. Cálculos, sim, matemática, estudos extremamente aprofundados no ramo da ciência mesmo, né? E a arquitetura não, tem muito de humanas também. Olha. Embora na maioria dos cursos a arquitetura esteja inserida na parte de exatas, a arquitetura tem história da arte, tem a parte de urbanismo, então tem um aspecto muito grande de humanas e pouco cálculo. O arquiteto, ele aprende noções básicas de cálculos para fazer pré-dimensionamento de estruturas. Tá. O que é o pré-dimensionamento de estruturas? Quando ele faz um projeto arquitetônico, ele tem que ter o mínimo de noção de cálculo estrutural para saber se aquela construção vai poder se realizar daquela forma. Sim, sim. Porque se ele não tiver noções básicas, né, mínimas de estrutura, ele faz um projeto arquitetônico, a hora que vai para o engenheiro fala, isso aqui não pode se realizar dessa maneira, e muda todo o projeto arquitetônico. Então, a parte de cálculo que o arquiteto aprende é superficial para fazer um pré-dimensionamento. É o engenheiro depois que vai fazer os cálculos matemáticos exatos para dizer, olha, essa laje suporta tanto de carga, essa estrutura de pilar tem que ter tal espessura para aguentar essa carga, as vigas têm que ter essas dimensões. Então, o engenheiro que faz os cálculos precisos, né, para complementar depois o projeto arquitetônico concebido pelo arquiteto. Agora, o Fábio, assim, no dia a dia do povo brasileiro, aí, olha aí, numa construção, vai lá, contrata um engenheiro, o engenheiro vem, etc. Tal. Agora, o engenheiro, assim, você falou que ele até tem um preparo aí na parte também de arquitetura. Mas ele, assim, ele deveria, se não faz isso, às vezes fica assim, aquela construção um pouco prejudicada, porque o arquiteto, ele insere, assim, questões voltadas, assim, ao que aquelas pessoas estão idealizando numa construção onde eles vão viver, ou mesmo coisas assim, no comércio. Interessante essa questão. Vamos pensar o seguinte. Os engenheiros, a grande maioria dos engenheiros, também trabalham com projeto arquitetônico, por incrível que pareça. Assim como arquitetos. Sim. Mas o arquiteto, uma das características da arquitetura, e é algo que eu sinto dificuldade assim na graduação, é o elemento criativo. Sim. Ter criatividade é algo assim que você não é algo que você estuda e pega. É algo que é de cada um, envolve uma competência diferente do estudo técnico de fazer cálculos, né? de estudar matérias teóricas, matemática. Então, o arquiteto, como dentro da graduação ele explora demais esse aspecto da criatividade, é incumbência dele, né? Até pela formação, pensar em ambientes esteticamente, né, pensar na questão estética e também na funcionalidade. O arquiteto tem condições de ouvir a demanda do cliente e pensar naquele espaço com muita emoção, com muito sentimento, com muita vivacidade, né? Então ele capta a demanda do cliente e tenta daí naquele projeto, naquele espaço. Muito personalizado. Muito personalizado.
ele vai pensar nas fachadas, na organização dos Olha espaços, aí. na função dos espaços. Já o engenheiro, quando projeta, também faz isso. Muitos engenheiros projetam muito bem, mas, em geral, as obras são mais quadradas, mais Comerciais, formais, vamos dizer assim. mais comerciais. A gente vê isso muito aqui Então, na na graduação, existe um pouco essa rixa, né, entre arquiteto e engenheiro. Os arquitetos não sabem cálculos, não gostam de matemática, e o pessoal da engenharia gosta muito de cálculo e domina, mas os arquitetos falam que os projetos dos engenheiros são sem graça. Então essa rixa existe realmente. Olha, uma rixa no bom sentido. Né? Pode ser uma rixa no bom sentido, está certo. É que o doutor Fábio... Bom, olha, tem que a praticidade com também a beleza, e a parte harmônica, e até sentimental, né? Até a parte sentimental. Quando o arquiteto faz, né, a entrevista com o cliente e ouve, ele tem que entender aquilo que a pessoa quer para tentar depois, na hora de projetar, organizar aqueles espaços, tentar traduzir aquilo que a pessoa quer, né? Se diz que ter os elementos para criar um lar, onde a pessoa sinta aquilo que ela pretende naquele espaço, naquele ambiente. Então, é algo assim de muita sensibilidade. E sem desconsiderar o aspecto funcional, né? Porque você não pode ter uma coisa... fortalecer só o lado estético e não tem funcionalidade, não tem como fazer manutenção, não tem como limpar, não tem o custo daquilo ficou elevado demais, a parte ergonômica ficou prejudicada, né? Os espaços não são ergonômicos, a circulação fica prejudicada. Então, envolve inúmeras nuances, né, para fazer um projeto. É uma graduação de 5 anos de arquitetura que envolve inúmeras competências para que a pessoa seja realmente capaz, né, o profissional seja capaz de projetar os espaços considerando todos esses elementos, que não são poucos. Não é algo fácil. Olha aí, nós estamos aqui nesse Boeing aqui com o Dr. Fábio também, que ele cursa aí engenharia, arquitetura, vamos dizer assim, e trazendo aqui, olha, importante, sinceramente, eu não vejo assim debates assim na televisão brasileira, hein? Inusitado na televisão brasileira. Bom, nesse Boeing aqui de primeira classe, tudo pode acontecer de bom aí para a gente informar. Os assuntos aqui realmente extrapolam aí o dia a dia, mas assuntos importantes. Olha, vou falar a verdade, de utilidade pública, hein? Que hoje aqui o doutor Fábio, ele trazendo aqui conteúdos que vai engrandecer muito aí o cidadão comum, aquele que às vezes pensa em uma construção, uma coisa, até na sua casa, como ele pensar isso, trazer um profissional para opinar e estruturar. E nessa estruturação aqui, voltando com o doutor Flávio, tudo bem? Tudo bem, vamos Estamos seguir. nesse voo tranquilo? Vamos seguir no voo de primeira classe, que está indo muito bem. Bem, aí, podcast aí. Pessoal de São Paulo aí, olha, vocês pediram assuntos interessantes aqui, esse assunto interessante aí. São Paulo, o pessoal gosta aí de fazer um puxadinho aqui, mas tem que fazer com competência, hein? Olha aí, então vamos lá. O Fábio, olha bem, o arquiteto, que você falou aí, projeta, tem o projeto e assim, coordenar construções, reforma, insere aí estruturas de interiores, até coloquei aqui também. Aqui, na arquitetura industrial, olha aí, a indústria, o arquiteto vem daquele toque um pouquinho diferente. Restaurar um edifício. O edifício está lá, olha, gente, o edifício está bem estruturado e o engenheiro fez com competência. Mas o arquiteto vem, peraí, tem alguma coisa que a gente tem que mudar. E, às vezes, o condomínio exige. Olha, vou colocar isso aí para o doutor Fábio. E aí, o seguinte, e trazendo aí para a área urbana, que aí, já o arquiteto, o que ele faz? O prefeito, às vezes, olha, tem uma praça aqui, está precisando dar uma melhoradazinha, hein? Aí, chamou o arquiteto, peraí, aquilo ali tem que ter uma colocação diferente aqui, para ter um visual melhor.
melhor, porque o visual numa cidade é a parte emocional. E aí eu falaria nessa parte emocional, na neurociência aí. E é isso que nós vamos tocar com o Dr. Fábio. Ô, Fábio, então, isso tudo que eu coloquei aí para você, isso é importante também, essa visão macro? Sim. Bom, vamos desde o início aqui. A parte de gestão de obras, tanto o engenheiro quanto o arquiteto podem fazer, né? A parte de gestão de obras. Quando nós nos voltamos para a questão do interior, design de interiores e paisagismo, essas atividades em geral são competências do arquiteto. É ele que cuida dessa parte do design do interior, do paisagismo, do projeto de iluminação. Sim. Salvo se o conhecimento, né, do projeto tiver uma dimensão tão grande que envolve questões hidráulicas e elétricas, que aí o engenheiro precisa fazer algum dimensionamento que fuja, né, da alçada do arquiteto. Mas, em geral, o arquiteto faz esses projetos de interior, reformas. Mas no projeto de reforma, ele precisa derrubar uma parede, por exemplo. Em geral, ele tem que consultar o engenheiro. Posso derrubar essa parede? Preciso fazer algum reforço estrutural? Então, você veja como que as profissões são complementares. E essa parte da neuroarquitetura, né, que é a aplicação da neurociência na arquitetura, esse é um ramo que cresce cada vez mais, né? A neuroarquitetura envolve o seguinte: que impactos que o ambiente causa nas pessoas, né? Causa do ponto de vista psicológico mesmo, né? Isso acho que é nítido. Todos nós, quando entramos no ambiente, temos uma percepção do ambiente, né? Um ambiente, ele influencia cada um de nós de uma maneira ou de outra, né? Se eu entro num ambiente desorganizado, aquilo me causa uma influência. Se eu entro num ambiente harmonioso, aquilo me causa uma outra impressão. É interessante isso, que uma casa abandonada e quebrada, as pessoas tendem a quebrar mais, a destruir mais. E uma casa nova, pintada, as pessoas tendem a respeitar. Então, esse ramo da neuroarquitetura é um ramo que cresce muito, né? Há um aprofundamento de estudos em relação a essa área. E ela envolve esses impactos que o ambiente causa no psicológico das pessoas, nas emoções, na maneira de pensar, na maneira de sentir aquele espaço. Então, é algo fundamental, porque às vezes uma pessoa pode estar num ambiente de trabalho ou mesmo em casa e aquilo é uma desordem. E aquilo fica... Aquele ambiente envia uma mensagem negativa constantemente. A pessoa pode estar o tempo inteiro irritada, contrariada, e ela não percebe que aquela influência vem do ambiente, né? Vem daquela disformidade dos objetos, daquele excesso de objetos. Então é algo que a arquitetura tem cuidado cada vez mais, né? Porque tem uma relevância enorme mesmo na qualidade de vida das pessoas, no bem-estar, na produtividade, né? Na sensação de paz, de harmonia. Então, algo muito relevante. Agora, o Fábio, é o seguinte, a gente vê assim, que muitas cidades brasileiras, assim, elas ficam meio disformes, assim. Por quê? Não tem, assim, uma preocupação na preservação e, às vezes, na arquitetura, aí que você falou, harmônica, voltada ao emocional das pessoas. Por exemplo, a pessoa viveu um tempo vendo determinado obra, determinado casarão, uma obra qualquer ou uma arquitetura. E às vezes não tem essa preservação. E a arquitetura numa cidade, assim, prefeitos, governadores, etc., preservando isso aí, essa parte do arquiteto, ele fortalece essa área? Fortalece. O arquiteto, ele estuda, né, essa parte da história das cidades, das tradições, né, que vão se projetar na arquitetura local. E as cidades têm identidades, né? As cidades têm identidades, as pessoas têm a identidade. Isso. Então, a preservação da cultura, né, por meio de alguns instrumentos, o tombamento é o principal deles. Exatamente. É algo relevante, né? É verdade que os donos dos imóveis, em geral, falam, puxa, mas meu imóvel vai sofrer
uma restrição administrativa, não vou poder mais destruir a fachada, né? Sim. Mas é importante para a história da cidade, né? Nós temos cidades extremamente preservadas e temos cidades que foram completamente destruturadas. Perde a sua identidade, é isso? Perde completamente a identidade, né? Destrói prédios antigos, fachadas harmoniosas e é uma tendência, né? Acho que a gente pode perceber isso também, que a tendência é as casas ficarem com traços cada vez mais lineares, né? Não tem mais rebuscamento, não tem mais detalhamentos, né? As fachadas elas são cada vez mais sintéticas e mais uniformes. E isso vai gerando um visual assim repetitivo, né? E cansativo. Nenhuma crítica às casas de condomínio atuais, mas a maioria delas tem um padrão muito repetitivo. Né? Você falou a verdade. Muito repetitivo. Então, nós vivemos um momento de uma arquitetura contemporânea, né, que tem uma influência clássica, uma influência moderna, não clássica, né, uma influência moderna muito grande, e nós vemos uma repetição de projetos arquitetônicos, né? O que, na minha forma de ver, talvez seja um empobrecimento, mas, infelizmente, fruto de uma industrialização cada vez maior, né? De uma mão de obra cada vez mais escassa e de uma industrialização mesmo. Você tem que comprar coisas naquele formato e não tem muito o que fazer, né? É uma situação difícil, né? Essa. Agora, nessa parte, na neuroarquitetura, vocês fortalecem isso, que o arquiteto ele tem também caminhar assim, nessa visão que você coloca aí, bem clara mesmo. Sim. Vamos pensar o seguinte, o que considerar? Aspectos de ventilação, acústica, a combinação de cores. Sim, isso. A textura de materiais, tudo isso traz um impacto para o usuário que está ali dentro, para a pessoa que está dentro daquele ambiente. Vamos pensar o seguinte, é muito simples fazer tudo envidraçado. O vidro é um material hoje que é um dos materiais mais utilizados na arquitetura. E ele tem qualidades extraordinárias, né? Ele tem translucidez, ele integra ambientes, mas não ventila. Então, os espaços com uso intenso de vidro, eles demandam consumo de energia, de ar-condicionado, de uma ventilação que não é a natural. Então, tudo isso tem que ser pesado, né, pelo arquiteto. As escolhas que ele faz, né, no projeto e nos materiais vão ter impactos na qualidade do usuário depois, no consumo de energia, na sustentabilidade das escolhas. Então, ele tem que levar tudo isso em conta, né? O que eu acho muito, que eu condeno muito, é a repetição de coisas sem pensar naquilo, sem refletir nas consequências. Eu acho que o arquiteto deve abrir o jogo com as pessoas, e as pessoas devem abrir o jogo e falar, olha, eu não quero uma casa repetida. Ah, mas comercialmente vai ser ruim. Não importa, é o lugar que eu vou morar, o lugar que você vai ocupar. Então precisa levar esses elementos em conta, né? Certo, olha aí. Bom, nós estamos chegando aqui, aí o pessoal, o Boeing já está aí pronto para pousar, mas ainda a última pergunta, o piloto, segura um pouquinho, hein? Nós estamos aqui com a último papo, a última colocação do Dr. Fábio aqui para a gente pousar. O Fábio, é o seguinte, então, o projeto de construção, assim, quer dizer, o arquiteto tem aquela participação efetiva mesmo. Agora, o arquiteto, então, projeta junto com as pessoas interessadas naquela construção, etc. E aí, o engenheiro, então, ele tira a obra do papel, é isso? Sim. O arquiteto ele pode fazer o projeto e também gerenciar a execução, mas o engenheiro ele também pode efetivamente viabilizar aquele projeto com os mínimos detalhes estruturais, né, para que aquele projeto suporte aquelas cargas, se mantenha de pé, né, naquela conformação que
que o arquiteto projetou. Então, eu acho que essa afirmação é válida. É válida. Tá certo. Assim. Bom, chegamos ao finalzinho aqui desse podcast com o Dr. Fábio. Ô, Fábio, quero agradecer, foi muito bom e a gente contribuiu muito aí para a informação, né? Uma informação assim, correta e num sentido assim, bem amplo, de uma visão maior. Concordo. Essa conversa sobre arquitetura, né, e engenharia, uma conversa sintética, mas eu acho que abre a forma de ver, né, a forma para as pessoas que eventualmente queiram cursar uma das duas áreas, Sim. Ou mesmo para as pessoas que queiram contratar um dos profissionais. Puxa, mas eu contrato um arquiteto ou contrato um engenheiro? Sim. Né, uma dúvida que as pessoas têm, as pessoas comuns têm realmente, né? Então, acho que esclarece, é uma conversa válida e diferente, realmente. Né? Muito bom. Verdade, é isso aí. Eu agradeço mais uma vez, Dr. Fábio Franco de Camargo, juiz, e a arquitetura também faz parte aí da sua caminhada, tá certo? Tá certo. Eu sempre gostei também dessa área. Você gosta? Sempre gostei da parte de ferramentas, de projetos. Sim. Eu me lembro que eu era adolescente, né? E minha mãe, ela quando meu avô faleceu, houve a divisão lá do terreno, né? E minha mãe ficou com um pedaço e eu me lembro de ter feito o projeto de cartolina inteiro da casa, da onde era a piscina, como eu queria fazer. E eu tinha menos de 18 anos de idade, guardava isso num saquinho, fazia as proporções, sim, né? Com as escalas. Aí meu pai olhou e falou: se eu tivesse feito esse projeto, eu teria quebrado. Que era um projeto audacioso na época, né? Era grande para as condições financeiras que nós tínhamos. Mas eu sempre gostei dessa... Sempre gostou. E agora, a essa altura da vida, poder estudar isso numa graduação realmente é motivo de grande alegria. Alegria, claro. Quer dizer, alegria. É uma satisfação muito pessoal primeiro. Sim, né? O síndico do meu prédio que diz, né? Ele fala assim, tinha um rapaz que estava fazendo um curso técnico lá, né? Ele é da parte de almoxarifado. Ele falou: você fica aí reclamando do curso, eu vejo o Fábio sair aqui com a mochila nas costas, você vê a alegria que ele está quando ele vai estudar? Então, realmente é um privilégio poder estudar uma coisa que você goste, né? Pelo conhecimento em si, por muito aprender, por se aperfeiçoar. Né? Acho que a necessidade de conhecimento é algo que a gente carrega e isso não pode apagar. Se uma pessoa agora deve estar perguntando: doutor Fábio, eu gostaria de fazer uma engenharia, mas focando assim na arquitetura, mas eu já tenho uma profissão. É válido, ele deve ter esse pensamento maior de falar: não, vai me ocupar espaço, mas não, isso vai me trazer uma satisfação maior e abrir, às vezes, caminhos. Sim, eu recomendo, né? Eu recomendo fazer segunda graduação. Hoje é muito fácil de entrar numa segunda graduação, né? Pelo menos aqui em Bragança é muito fácil. Acho que a maioria das faculdades facilitam. Uma segunda graduação, em geral, você entra sem vestibular, né? Só com análise de currículo e ainda tem um desconto enorme na matrícula. Hoje mesmo eu estava consultando, hoje na USF, exceto medicina, 47% de desconto na mensalidade para quem opta por fazer uma segunda graduação. Uma segunda? Olha aí. Boa informação. Você pode montar a sua grade escolar da maneira que você quiser, os dias da semana, para caber no orçamento. Então, só não estuda quem não quer. Né? Tem muitas aulas à distância. Acho que o conhecimento está aí, tem em excesso, né? Mas precisa querer e pagar o preço, né? Pagar o preço de estudar, se dedicar. Dedicar, isso. Né? Sacrificar algumas horas de inércia, de lazer, né? E se enveredar por isso, mas eu acho que vale a pena. Em qualquer fase da vida, eu acho que vale a pena. Verdade. Olha aí. Então, doutor Fábio, bom, já colocamos aqui, juiz de direito, e aí também essa parte da arquitetura que ele abraça com carinho. Mais uma vez, obrigado, e até uma outra oportunidade, quem sabe uma terceira. Aí, estudos aí que você sempre gosta de aprofundar.
Sim, doutor João, estou à disposição. Podemos marcar uma próxima, sim, para falar desse assunto, aprofundar algum tema específico, ou mesmo outros temas. Acho que é muito raro hoje ter pessoas assim como é o senhor, que gostam do conhecimento, gostam de um assunto que é útil, né? A maioria das pessoas, infelizmente, né, fala bobagem, só pensa bobagem. As redes sociais, elas estimulam isso, né, a futilidade extrema, mas eu acho que programas com essa qualidade, né, isso está no espírito do senhor, sempre esteve, eu acho que engrandece muito a nós como seres humanos, a cidade e todas as pessoas que podem ter acesso a isso. Então, meu muito obrigado. Eu agradeço novamente ao doutor Fábio aí. Olha, bom, tudo pronto aí? Vamos pousar. Piloto aí, sossegado. Bom, é isso aí. Olha esse podcast aqui, nesse Boeing aqui. Vai ficando por aqui, mas convidando vocês para continuar com a gente aqui hoje. Um programa muito importante, muito interessante. E eu coloco aqui de utilidade, não só pública, não, utilidade para aqueles que estão aí pensando em determinado momento no estudo, em estudar, se aprofundar, em ter qualidade naquilo que faz. Bom, um abraço a todos e a gente se vê aí no próximo podcast. Nesse Boeing aqui, programa de primeira classe. Os convidados são de primeira classe. Um abraço a todos. Até lá.